Benção, glória a Deus. Estamos reunidos novamente em torno do nome de Jesus. Que privilégio, nessa quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 7 da manhã novamente. Saulinho tem feito umas contas aí da oração na madrugada, né, às 5, e ele fala assim: olha, é a 11ª oportunidade, é a 10ª oportunidade. A gente está indo para a 12ª, né? E talvez se a gente fosse fazer a conta aqui, já seria a oportunidade 200 ou 320 mais ou menos no ano, né? Oportunidade 320 para orarmos às 7 da manhã. Que privilégio, né, irmãos? Não participei de todas, sei lá, um percentual relevante aí. E talvez aqui Cirlei, Bond, Saulo, quase chegaram perto aí, para lá dos 95%, 90%, né? E isso só significa que vocês tiveram mais contato com a palavra de Deus, com a oração, que o coração de vocês está mais fortalecido. E glória a Deus por isso, né? E privilégio para vocês. Glória a Deus pela vida de todos que estão aqui e vão receber mais um pouquinho da palavra, ter a oportunidade de falar com Deus, ouvir Deus. Isso é maravilhoso. Nessa manhã a gente fala sobre Jesus. Jesus, né? Nas quartas-feiras eu venho trazendo, sempre falando de alguém, né, do Jovem Rico, enfim, de tantos outros, e hoje é Jesus. Vamos orar nesse momento. Deus, que privilégio é podermos te encontrar novamente. Fato é que o Senhor é real nas nossas vidas, o Senhor está presente, o Senhor não nos abandona, mas é muito especial os momentos que nós paramos para falar com o Senhor. É real também que nós devemos orar sem cessar, em todo o tempo, nos intervalos, no momento que a gente está subindo uma escada, no momento que a gente está entrando num banheiro, saindo, no momento que a gente está entrando num ônibus, dirigindo. Mas ter esse momento em que nós paramos, com muita sobriedade, nos empenhamos em desligar de tudo que está à nossa volta, desse mundo agitado, intenso, que nos chama a distração em todo o tempo e silenciamos o nosso coração para ouvir o Senhor. Colocamos para fora aquilo que está em nosso coração e te ouvimos através da palavra, te ouvimos através do irmão, te ouvimos através de uma canção. É maravilhoso, Pai. E eu queria te pedir nesse momento, Jesus, sobre o qual nós compartilhamos, falamos e ouvimos nessa manhã e ouviremos nessa manhã. Que o Senhor desperte os nossos irmãos a terem esse momento. O mundo nos chama a distração, o Senhor nos chama a concentração, a focarmos os nossos olhos em Ti. É isso que sacia a nossa alma, é isso que sacia a nossa sede, é isso que nos renova, que nos traz ânimo pela manhã, que nos ajuda a ter um dia diferente. Sim, Pai, isso é verdade, é real na minha vida. E eu tenho certeza que é real na vida de muitos irmãos. Naquele dia de fraqueza, de tristeza, de angústia, de falta de esperança. E nós recorremos a Ti, Jesus, e o Senhor renova o nosso ânimo. O Senhor traz alegria em meio a tanta dificuldade. E isso é maravilhoso ver esse milagre acontecer, porque Pai, se não for o Senhor, a quem, aonde nós iremos? Aonde nós iremos se não for a Ti, Pai? Pois só Tu tens palavras de vida eterna, essas palavras que nos trazem esperança, que alegram o nosso coração, que a gente, depois de passar um tempo com o Senhor em oração, em leitura da Tua palavra, a gente sai, a gente olha para fora e fala, mas peraí, tá tudo caindo, mas eu estou bem. Eu estou bem porque o Senhor está comigo. Isso significa que eu posso, os meus irmãos podem andar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum, porque o Senhor está conosco, isso é real. E nesse momento eu te peço, Jesus, que ajude aos meus irmãos aqui presentes nesse momento de oração, nessa reunião de oração, e aos meus irmãos da Vide, que não estão aqui,
E aos meus irmãos espalhados em toda a face da terra, Jesus, que eles despertem para isso. Despertem para o privilégio de ter um momento com o Senhor e ter a sua fé renovada e ter os seus olhos abertos, enxergando o teu exército à nossa volta, por mais que os inimigos estão ali fora. O Senhor nos faz enxergar que nós temos o exército do Senhor mais próximo da gente, nos guardando, nos livrando e nos fazendo sentir seguros em Ti, Pai. Eu te agradeço muito, porque eu estou aqui nessa manhã mais uma vez, porque tem algumas dezenas de irmãos aqui também buscando ao Senhor e encontrando o refúgio secreto que é em Ti, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Amém, Éder. pastor Éder. Amém. Amém. Privilégio de Deus, irmãos, está aqui. E aí eu queria ver se o Valdão consegue orar nesse momento. Consegue, meu querido Valdo? Sempre. Eu só não vou orar Glória se a eu tiver Deus. uma. Glória a Deus. Nesse momento, Valdo, ore por irmãos nossos que são estão nos povos ribeirinhos, povos ribeirinhos. O cenário muito desafiador, né? Não sei se você já teve contato, Valdo, mas esses dias eu estava vendo sobre as Ilhas de Marajó, né? A realidade ali da criança, do abuso, dos estrangeiros que vêm ali num barco, que uma criancinha tá numa, nem sei o termo, né? Aquele barquinho pequenininho, e aí tem aquele barco grande, e aí a criança vai lá para ser abusada, para ganhar um trocado, e o pai leva os filhos, as filhas. É uma situação traumática num povo que está isolado, um povo que está isolado, que a gente nem tem notícia, que a gente não sabe, que não tem uma rede de TV lá, de vez em quando uma reportagem. Então, ore para que eles conheçam, os nossos irmãos lá, conheçam a força da oração em tempos de dor, em se render aos planos de Deus, em ser luz, em ser agente de transformação, em ter coragem e ousadia de levar a verdade e a libertação para esse povo que tanto sofre ali. Amém? Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia que amanheceu aqui com o sol. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo. Eu quero te apresentar a região ribeirinha, Pai, do nosso país, Senhor. Como o pastor Éder falou, não conheço o Marajó. Aqui em Contagem acabou de chegar, todo mundo conhece, o Saulo conhece, o tio Pedro. Tio Pedro já é o terceiro ano que ele vai com a equipe para o Marajó. Ele acabou de chegar do Marajó, Senhor, com tantos relatos, com tanta coisa que corta o coração da gente. De área de Ribeirinha, Senhor, eu quero apresentar que pelo menos eu conheci de Lábia, de Porto Velho, ano passado, Senhor. Quero te apresentar esse povo, Pai, que é um povo tão simples, tão sofrido ali, Senhor, que vive mesmo ali da pesca, do que eles plantam na beira do rio, né? Conforme a subida e a descida do rio, eles plantam. Eu quero te apresentar esse pessoal onde missionários estão por ali trabalhando, não só missionários de Jocum, mas de outras ONGs, igrejas ali envolvidas, Pai, levando a expansão do teu reino, levando a tua palavra para esse povo, Pai, que é um povo tão carente, Senhor. É um povo que se vende por qualquer coisa, Pai, vende até os filhos, Senhor. Vende filho, é difícil de acreditar, mas às vezes vende as filhas por um saco de farinha, Senhor. Feito eu já vi lá em Belém do Pará, Pai. Eu quero mesmo apresentar esse pessoal diante do Senhor, que o Senhor levante mais trabalhadores, que o Senhor levante mais igrejas parceiras, pessoas envolvidas, Senhor, para que esse povo conheça a verdade de quem é o Senhor, do teu amor, da tua luz, que a salvação possa chegar até esse povo, Pai. Então, nessa manhã eu apresento, Pai, o povo ribeirinho, Senhor, para o Senhor é, colocar a tua mão ali, Pai, e fazer com que eles ouçam, Pai. Primeiramente, eles ouçam, Pai. E a gente escuta muitos relatos, Senhor, de missionários sobre coisas sobrenaturais que acontecem ali, Pai. De escutar até mesmo que o Senhor apareceu para eles, e eu não duvido, Deus. Eu não duvido, em hipótese alguma, Pai.
e aldeias e povos ribeirinhos vêm se convertendo com isso, Pai. Então, que a tua misericórdia esteja estendida, Pai. E livra aquele povo, Pai, de salteadores, de pessoas enganosas, pessoas com má intenção de ajudar, aonde eles querem mesmo é saquear, é roubar, Senhor, é destruir. Então, guarda, Pai, esses povos ribeirinhos, que a tua palavra nessa manhã, ela possa ser ouvida, eles possam ouvir nessa manhã a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valdo. Valdo. Obrigado, meu Amém. querido. O Glória a pastor Deus. Ed, ano Sim, que vem Valdo. o tio Pedro vai estar indo com outra equipe para o Marajó, então eu vou pegar a data com ele e eu vou divulgar aí na igreja. Quem sabe da igreja aí não vai um grupo de pessoas para a Ilha do Marajó. Excelente, Valdo. E olha como Deus faz as coisas, né? Eu trago o Exato. tema de Marajó e você está vivenciando isso aí agora, né? Glória a Deus. Sim, compartilha. Compartilha. E vamos ver o que que Deus faz, né? Manda para mim também, por favor. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar nesse momento pelas vítimas de desastres naturais que estão acontecendo aqui e acolá, né? A gente choca aí com o que aconteceu agora recentemente no Paraná. Mas não é só aqui, mas quando é mais próximo da gente, a gente sente mais, né? A gente tá mais perto ali e a gente sofre. Mas lembre, irmãos, deixa eu até já chamar aqui. Frank, você consegue orar nesse momento, meu colega de trabalho? Ou tá impedido aí agora? Acho que não, ou tá sofrendo com o telefone. Vamos pro próximo aqui. Kátia, você consegue orar nesse momento? Bom dia. Bom dia, pastor. Consigo. Bênção. Então, Kátia, vamos orar por vítimas de desastres naturais e é uma realidade que me faz lembrar de Eliseu, que Eliseu e o jovem dele estavam cercados e Deus mostrou para eles, né? Eliseu orou e Deus mostrou o exército que estava à volta. E ele falou assim: Olha, jovem, observa aí. Né? E são situações de um desastre natural que você perde a esperança, você não sabe por que que aconteceu, o que que faz agora, como é que vai ser a vida. Mas é uma oportunidade enorme de ver Deus. As grandes lutas das nossas vidas são as maiores oportunidades de vermos Deus, que essas pessoas lá no Paraná, em outros lugares ao redor do mundo, que sofrem com esses desastres, que a pessoa não sabe explicar, ninguém sabe explicar, não dá para achar um culpado, né? Por mais que a mídia vai tentar achar o prefeito, o governador que não fez isso, que não fez aquilo, gente, né? Como se esperava o que aconteceu no Paraná, aquela ventania, daquela forma, né? Mas que essas pessoas encontrem Deus nesse momento. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, nessa manhã, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia. Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos reunidos aqui como igreja, Senhor, com os meus irmãos, ó Pai, para buscar ao Senhor, para aprender um pouco mais do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Senhor, como o pastor Éder disse, Senhor, queremos apresentar, Senhor, juntos aqui, Senhor, aquele povo ali do Paraná, Senhor, que foi, que aquela cidade, Senhor, que foi destruída, Senhor, por um tornado, Jesus, por um desastre natural, Senhor. Nós não sabemos explicar, Jesus, nem eles sabem, Senhor, como essas coisas acontecem, porque acontecem, Senhor. Mas, Senhor, que aquele povo, Senhor, esteja, Senhor, com o coração voltado para o Senhor, Pai. Que como o pastor Éder disse, Senhor, que seja, Senhor, uma grande oportunidade, Pai, de voltarem o coração para o Senhor, Pai, de confiarem no Senhor, Pai, de conhecerem o Senhor, Pai, de olharem para o céu, Jesus, de onde virá o socorro desse povo, Pai, que entender, Pai, que o socorro vem do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor levante também, Senhor, pessoas, ó Pai, o teu povo, Senhor, para levar esperança, para levar a tua palavra, uma palavra, Senhor, de esperança, Senhor,
levar, Senhor, recursos materiais para esse povo também, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor afofe, Senhor, o leito, Senhor, da enfermidade daqueles que estão enfermos, Pai, naquele lugar, Pai. Pessoas, ó Pai, que perderam tudo, Senhor, que o Senhor possa renovar a esperança, que o Senhor seja a esperança, Senhor, desse povo, Pai. Que o Senhor entre, Senhor, com a tua bondade, misericórdia, Senhor, na vida daquele povo, para que eles possam reconstruir, Senhor, a vida deles, ó Pai. Mas em primeiro lugar, Senhor, que a confiança, que a esperança deles, ó Pai, que eles aprendam, Senhor, colocar, Senhor, a confiança e a esperança, Senhor, de todas as coisas no Senhor. Em tudo, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, que a nossa vida te pertence, Senhor. E que eles entendam isso também, Pai, que possam entregar a vida deles, ó Pai, aqueles que não te conhecem, Pai, que possam conhecer ao Senhor, Pai, em meio, Senhor, a essa desgraça, Senhor, a essas perdas, ó Pai, e que o coração deles, ó Pai, possam aprender a confiar no Senhor em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Kátia. Bênção, Kátia. Nesse momento, eu gostaria de convidar Lilian. Lilian, você consegue orar nesse momento? Me dá um sinal aí, por favor. Bom dia. Oi. Sim, sim. Consegue? Bênção, Ontem. bênção. Lilian, ore para crianças, para órfãos, Lilian. Nesse momento, é uma coisa que a gente não para pensar muito, mas eu lendo um livro essa semana, eu me deparei com isso. Numa guerra, irmãos, muitos órfãos surgem. E a gente lembra da guerra da Ucrânia, né? Tudo o que aconteceu ali na faixa de Gaza, mas a gente precisa lembrar também na África, que tem muitos conflitos constantemente, inclusive muita perseguição a cristãos. E são crianças que ficam sem o pai, muitas vezes sem a mãe. E Lilian, você tem a Manu aí, né? E pensa a Manu, sem pai, sem mãe no orfanato, ou sem o orfanato, sem quem acolhesse, sem quem cuidasse, né? Tendo que, com 3 anos, com 2 anos, tendo que viver uma vida completamente sem suporte. Então é uma situação muito difícil, mas que Deus pode trazer consolo. Deus transforma, Jesus transformou água em vinho, ele muda situações dolorosas, traumáticas, tristes em vida, em de fato algo que produza vida e produza frutos na vida de outras pessoas. Que essas crianças encontrem Jesus nessa dura jornada. Amém? Amém. Ô Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez nessa manhã, com o coração gratos ao Senhor pelo cuidado, por tudo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é nas nossas vidas, por quem somos no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor nessa manhã, Pai, a vida dos órfãos, Deus. Nós sabemos, a tua palavra diz que o Senhor é o Pai dos órfãos, Deus. Então, nós queremos colocar a vida deles diante do Senhor, pedir que nesse momento, Pai, onde cada um esteja, que eles possam receber o teu toque, Pai, em nome de Jesus. E apesar de não terem, Pai, os pais físicos, ó Deus, mas que eles possam conhecer o Senhor, que é o nosso Pai, o nosso, quem cuida de nós, Pai, porque quem tem o Senhor, ainda que não tenha ninguém, tem tudo que precisa, mas tem muitos, ó Pai, que não te conhecem. Mas eu peço ao Senhor nesse momento, ó Deus, eu imagino, ó Pai, que dor que seja, porque há 9 meses atrás eu perdi o meu pai aqui da terra, Deus, e é um vazio, e é muito doloroso, Pai. E eu imagino, Pai, a dor dessas crianças, Deus, de ainda pequenos, Deus, não terem os seus pais físicos, Deus.
mas nós colocamos diante do Senhor, Pai, pedimos que o Senhor venha a consolar, que o Senhor venha a segurar no teu colo, que o Senhor providencie, Deus, como o Éder falou, muitos em orfanatos, Deus, mas muitos soltos aí, largados, jogados de um lado para o outro, Pai. Ó Senhor, o Senhor que vê todas as coisas, Pai, o Senhor que pode todas as coisas, nós queremos interceder, nós queremos clamar ao Senhor, ó Pai, para que nesse momento o Senhor sabe aonde essa oração precisa chegar, no coração de quem, Pai, precisa, e nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, confiando, ó Pai, que o Senhor cuida melhor do que o Pai terreno, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa oração chegue no coraçãozinho, Pai, chegue até o Senhor, Pai, e o Senhor chegue nos coraçõezinhos, ó Pai, que precisam ser alcançados nesse momento, nessa manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém, Lilian. Amém, Lilian. Ô, irmãos, deixa eu abrir uma exceção aqui e, no meio da oração, dar um testemunho. Sua oração, Lilian, me remeteu a isso, a voltar à palavra. Eu não tinha planejado isso aqui, não, mas nesse final de semana eu cedi a minha casa. A minha irmã pediu para fazer o aniversário da minha sobrinha aqui, aniversário de 16 anos. E o aniversário, irmãos, foi pastel e refrigerante, só. E um bolo. Pastel, refrigerante e um bolo. E ela chamou uns 10 colegas e vieram, de 16, todos ali na faixa de 16 anos. Irmãos, eu, com 4 filhos, o volume de aniversários chega a ser maçante. Muitas vezes eu não quero ir no aniversário, porque é mais um, né? E de novo, e tem final de semana que são 3, que são 4. Então, 4 tem vários amigos e assim vai, né? E só daqui de casa são 4 aniversários no ano. E ela chamou esses amigos, eles chegaram. E pensa uns meninos assim, educados, né? Respeitosos. E como é que o senhor está? Tudo bem? Boa tarde, né? Ok, eles entraram. Eu coloquei uma música, né? Ao pedir, coloca uma música. Eu coloquei uma música latina, né? Em espanhol e tal. Aí uma menina veio e falou assim: pode colocar 1000 graus? Né? Eu falei, claro, vamos colocar 1000 graus, né? E aí começou a tocar músicas evangélicas e tal. E eu pensei assim: são os amigos da igreja. Porque ela tá indo numa igreja aqui. Ela é de Belo Horizonte, tá aqui há um ano. E aí depois eu fui descobrir, não eram da igreja, eram da escola. Ela estuda numa escola pública. E esses meninos vieram e eles conversando aqui, um menino de 16 anos falou assim: Nossa, esse é o dia mais feliz da minha vida. Esse é o segundo aniversário que eu fui convidado para ir na minha vida. Irmãos, existem tantas realidades que a gente está tão distante delas. E foi o dia mais feliz para ele porque ele veio aqui, tinha pastel, refrigerante, e um menino arrumadinho, assim, educado, respeitoso. E eles não queriam ir embora. O aniversário começou umas 3 da tarde, 10 da noite eles estavam aqui em casa ainda. E aí eles saíam, eles entravam, e ele fala: Não, tio, a gente não vai embora, não. A gente vai ali comprar um presente da Gabriela, porque a gente não, a gente não deu tempo de comprar. E eles saíram aqui, foram andando no shopping e voltaram. E assim, eu quero dizer para vocês o seguinte: foi o aniversário mais alegre que eu tive na minha vida. Foi talvez o mais simples, talvez o mais simples. Mas eu pude ver a alegria no coração do outro com algo tão simples. E isso me fez lembrar de Jesus convidando para a festa. Ele falou assim: Olha, convida aqueles que estão lá na rua, perdidos, que ninguém dá bola para eles, que ninguém tá nem aí. Convida. E aí, irmão, isso serve para mim e para você. O quão precioso é quando a gente obedece o que Jesus ensina. E talvez a gente não tinha percebido.
em todos os momentos de festa que a gente faz, que eu faço, a gente costuma convidar aqueles ali, ó, né? Se tivesse o Alan falando sobre isso aqui, ele ia falar da panelinha, né? Do grupinho. E há uma alegria e uma satisfação em Cristo ao obedecê-lo e fazer coisas como essa. Convidar aqueles que talvez nunca foram convidados para uma festa. E, e Lilian é uma criança dessa, que não tem pai, que mora com a avó, que talvez nunca viu o pai, ou que conheceu o pai, que amava o pai, e o pai abandonou o lar. Separou, foi embora, nunca mais deu notícia. E o menino não tinha um aniversário para ir. E, na prática, foi o aniversário mais simples: pastelzinho e refrigerante só. Mas foi o dia mais feliz daquele ou daqueles meninos. Então, que nós atentemos para isso, né? Que coisas simples que a gente faz fazem muita diferença na vida de outros, né? Bonde, para a gente fechar esse momento de oração e ir para a palavra, que já começou, ore pelos enfermos, por favor, para que Deus cuide, trate especialmente o coração deles. Amém? Éder, pastor Éder, quantos anos você tem? 45. Ah, hoje eu e Miriam fazemos 42 anos de casados. Então eu oro por esse motivo assim que você terminar a oração pelos idosos, para a gente Ah, celebrar perfeito. a Deus por esse motivo especial. É porque eu ia brincar que eu tinha de casado o que você tem de idade, mas tem um pouquinho mais. Nem tanto, né? Não, nem tanto. Graças a Deus, vamos lá. Sim, ó Pai, te bendizemos mais uma vez, te adoramos, nos rendemos ao Senhor. E, ó Deus, no nome de Jesus, autorizados por Ele, chegamos até a tua presença, colocando esses nossos irmãos, ó Pai, que estão adoentados no corpo, na mente, e vários também até no espírito. Mas, Senhor, principalmente no corpo e na mente. Toca em cada um, faz a tua vontade. Cura, ó Deus. Nós te pedimos, cure a muitos, para a terra mesmo, para a alegria nossa aqui, para vermos, ó Deus. Quando o Senhor cura para o céu, nós apenas imaginamos, cremos, temos, ó Deus, assim, uma convicção. Mas quando o Senhor cura aqui para a terra, nós vemos com os nossos olhos, percebemos com os nossos sentidos e te damos toda a honra e toda a glória também. Então, te rogamos, ó Pai, nesses leitos de hospitais, como estive 10 dias internado também, tantos, ó Deus, centenas, milhares, precisando, ó Deus, de um toque do Senhor. Pessoas que estão com o corpo fragilizado por uma quebra de um osso, por uma cirurgia, por uma doença que está ali consumindo, ó Deus, a carne, consumindo às vezes os ossos. Ó Deus, tantos. Eu me lembro desse senhor que está com a calota, parte da calota do crânio fora, precisando da cirurgia. O Paulão, que eu conversei com ele no domingo, aguardando numa fila de transplante, sofrendo com hemodiálise, assim como o pastor Alain, sofrendo aí de hemodiálise. Senhor, te pedimos que os rins do pastor Alain voltem ao normal, que o Paulão consiga essa, esse órgão necessário que precisa de uma compatibilidade, ó Deus, e é tão difícil. Outros, como a irmã do Cirlei com câncer, outros como aquele senhor que eu conheci que esteve comigo lá, o Florencio, aguardando ainda a cirurgia. Senhor, tenha misericórdia, tanto sofrimento, tantas dores. Visita cada um e coloca a tua boa mão e o teu cuidado sobre eles. E tudo, ó Deus, no reconhecimento de que é o Senhor quem faz, e para o Senhor é toda a honra e toda a glória. Te bendizemos, te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Amém. Augusto. Amém. Amém.
4.2, bonde. 4.2. Só de casado. Benção. Glória a Deus, obrigado, Jesus, por esse exemplo de matrimônio que há 42 anos tem aprendido a caminhar juntos, Pai. Eu tô aqui chegando aos 20, sei dos desafios, mas o bonde está mais que dobrado. E isso é bênção, é dádiva do Senhor. Te agradecemos pelo Senhor preservar e nutrir famílias, casais, juntos, Pai, para serem exemplo para nós. Hoje tem sido tão difícil, tantas distrações, tantas tentações, casais que se separam 2 meses depois, 2 semanas depois de casado. Por quê? Porque discorda, porque eu não gosto do jeito, porque eu não achava que era assim e não passam pelo privilégio de aprender a negar-se a si mesmo, a colocar o outro, ao Senhor em primeiro lugar, o outro em segundo lugar e se posicionar em terceiro. Te louvamos, Pai, porque temos referências como o Bonde, a Miriam, e pedimos que o Senhor preserve esse casamento, que o Senhor dê cada dia mais sabedoria, porque não significa que depois de 42 anos está tudo resolvido e fácil e simples. Os desafios existem ainda, novos surgem, mas com 42 anos eles já aprenderam que é o Senhor que sustenta, que há a quem recorrer em meio às lutas, Pai. Eu peço que o Senhor renove a alegria dia após dia, que o Senhor traga muita alegria, gozo ao coração da Miriam, do Bonde, que eles celebrem e sejam muito gratos, reconheçam que essa bênção de estarem juntos, constituírem família, terem filhos e tudo que o Senhor concedeu nesses 42 anos é privilégio, é honra, é graça, é bênção vinda do Senhor, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Bênção, aleluia. bonde. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos para o momento de palavra. E hoje eu falo sobre Jesus. Ao longo das quartas-feiras, a gente tem tratado o tema voltado em pessoas específicas e hoje a gente fala sobre Jesus. E a leitura está em Lucas 22, a partir do versículo 39. E saindo, foi, como de costume, frequentemente ele ia para lá, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. No automático, a gente vai entrar em tentação. A gente precisa orar para não entrar em tentação. Quem ensinou isso para a gente foi Jesus. Versículo 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Se Jesus ajoelhou, você acha que ajoelhar é um mero ritual ou é algo importante? Porque ele ajoelhava. Eu oro muitas vezes sem ajoelhar, mas esses dias eu estava estudando sobre isso, né? Tem porquê, tem valor. Jesus ajoelhava para orar. Versículo 48, 42, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo que o confortava. Versículo 44 e último versículo. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, aqui a gente vê o Jesus 100% homem. O Jesus 100% homem. Ele sentiu uma tristeza profunda. E essa tristeza se revelou ao ponto de suar gotas de sangue. Essa é uma reação fisiológica a
a uma dor extrema, a uma agonia extrema. Então, fica muito claro, e a gente sabe, Jesus é Deus, Jesus é 100% Deus, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, uma trindade, ao mesmo tempo uma unidade, é único. Mas ao mesmo tempo a gente vê Jesus aqui numa situação que nos ensina muito, porque ele vive como 100% homem, passando por circunstâncias que eu e você podemos passar. E o ponto-chave aqui, eu tenho vivido muito isso. O ponto-chave aqui é o que acontece com você e, especialmente, o que você faz em meio à dor, em meio à agonia, em meio à falta de esperança, em meio à falta de definição do que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr, eu não faço ideia. Eu vivo isso nesse momento. Eu não sei o que fazer em uma circunstância específica na minha vida. O que você e eu fazemos? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus se colocou de joelho. Jesus orou. E depois, sabe o que ele fez? Orou mais intensamente. Jesus se voltou para o Pai. É nele que reside a esperança. É nele que reside a resposta para a sua vida, para esse momento. Mas mais do que isso, é nele que reside a paz em meio à agonia que eu e você passamos por vezes na vida. Então, irmão, a mensagem dessa manhã é: se volte à oração. Coloque o joelho no chão para. Irmãos, é maravilhoso. Para Deus fazer o que você gostaria que fizesse, vamos supor que você está desempregado, né? Não é o meu caso, não. Vamos supor que você está desempregado. Então eu vou colocar o meu joelho no chão para Deus me dar um emprego. Não é isso, irmão. É para Deus transformar o seu coração. Porque se Deus não quiser te dar um emprego e fazer com que o pássaro traga o alimento todos os dias, o que você quer? O emprego ou um suprimento milagroso todos os dias? O que é mais maravilhoso? O que é mais incrível? Então, a oração é para você e eu sermos transformados. E não para Deus fazer o que eu quero que Ele faça. Como a gente ora aqui o tempo todo, para me curar aqui na terra, não. É para Ele me transformar e curar para cá ou para o céu. Não importa, o que eu quero é estar com Ele, é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Então a oração é para transformar a minha, a sua vida e renovar a sua esperança nele e tirar a distração das coisas dessa terra para você olhar para Ele, olhar para a cruz e confiar que Ele está com você. É isso que Jesus fez. Jesus falou: olha, se tu queres, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas ó, não é para fazer a minha vontade, não. Eu não tô aqui de joelho pedindo ao Senhor, Pai, para o Senhor fazer o que eu quero, não. Porque, lógico, para mim seria mais tranquilo não passar por isso. Mas eu quero que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, irmão, ela gera transformação no meu e no seu coração. E é só isso que a gente precisa. Então, olhe para Jesus nessa manhã, nessa quarta-feira, Lucas 22, 39 a 44, e confia nele, e descansa nele. Entrega o seu coração, a sua vida, totalmente, e saiba que ele vai cuidar do resto. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz nessa quarta. Até amanhã, Obrigado, se Deus Éder. quiser.